Deus abençoe, obrigado por deixar entrar em suas casas. Se você estiver nessa área, por favor, passe por aqui para fazer parte dos nossos cultos. Eu tenho certeza que você se sentirá em casa, você está bem aqui na Lakewood Church. Nós adoramos você. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi sobre esse pastor idoso. Ele estava próximo da morte. Ele mandou um recado para os dois de seus membros, um agente da Receita Federal e um advogado para vir à sua casa. No momento da chegada, ele gesticulou para eles sentassem a cada lado da cama. Os homens estavam muito emocionados, pois eles podiam estar com o pastor em seus momentos divinais. Em um ponto, o advogado perguntou muito sinceramente: Senhor, por que você escolheu nós dois? O ministro juntou um pouco de força e disse: Jesus morreu entre dois pecadores. Essa é a maneira que eu quero ir. Diga com verdade, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso fazer o que ela pode fazer, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, meu coração está receptivo, minha mente está alerta, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu quero falar com você hoje sobre milagre vindo de erros. Todos nós já fizemos escolhas erradas e fizemos coisas que sabíamos que não eram as melhores. Uma coisa é quando alguém nos faz uma injustiça, nós tivemos o revés. Não foi culpa nossa, nós podemos ter fé em Deus, irá restaurar, Ele irá nos reembolsar. Mas quando trazemos um problema para nós mesmos, quando falhamos, é fácil viver em arrependimentos, porque pensando que Deus nos irá ajudar, nós fizemos uma bagunça, mas aqui está a beleza. Deus sabia que você iria estragar tudo antes que Ele te amasse. Ele sabia que você ficaria fora do curso, às vezes cederia à tentação. Ele não baseou seu plano em sua vida, em você tomando decisões perfeitas. Deus tem um plano até mesmo para os seus erros. O que você acha que é uma falha? Você estragou tudo, não tem nada de bom para sair daquilo. Deus tem uma maneira de fazer milagres virem dos erros. Ele poderia tomar o que deveria ter deixado você sozinho, decepcionado, o que deveria ter limitado a sua carreira. Ao invés disso, de fixá-lo para trás, Deus sabe como transformá-lo e de preparar você para mover na direção do seu destino. Muitas vezes, quando cometemos erros, ficamos abatidos com nós mesmos, culpados, não esperando nada de bom. Vozes nos dizem que pena, apenas viva as consequências. É só a caída daqui para frente, mas fique incentivado. Deus é cheio de misericórdia. Ele não virá as costas quando cometemos erros. Ele não diz, estou farto de você, você nunca fará dar certo. Exatamente o oposto. Ele vem correndo para nós. Ele não vai ajudá-lo a limpar a bagunça que você fez. Ele vai dar um passo mais longe. Ele vai fazer um milagre vindo a partir daqueles erros. Paulo disse desta forma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significam mesmo os nossos erros. Às vezes, nós tragamos tudo, ficamos fora do curso. Deus sabe como trabalhar isso para o nosso bem. E você pode estar em uma situação complicada, um problema que parece que nunca vai dar certo, outras pessoas envolvidas, diferentes personalidades, circunstâncias judiciais, parece muito complexo. Mas Deus tem tudo planejado. Ele pode ver coisas que você não pode. Seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Você pode ter trazido o problema para si mesmo. Deus está dizendo, eu irei corrigir essas complicações. Eu irei resolver problemas complexos. Eu irei fazer dar certo as coisas que você nunca poderia fazer por sua conta própria. Isso foi o que ele fez por Abraão. Na Escritura, Deus lhe deu a promessa. E quase que a sua esposa Sara teria um bebê. Ano após ano passou e nada aconteceu. Eles decidiram tentar ajudar a Deus. Sara disse a Abraão para dormir com a sua criada Agar. Ele fez o que tiveram um menino que deram o nome de Ismael. Eles estavam tão animados, agradecidos a Deus pela promessa, mas Ismael não era o filho da promessa. Sem desrespeito a ele, Ismael foi um erro. Ele nasceu da impaciência de Abraão e Sara. Eles tinham pressa, tomaram a iniciativa pelas suas próprias mãos e tiveram um bebê. Agora havia um conflito em divisão em sua casa. Sara estava chateada com Abraão, dizendo, o que você estava pensando? Quando dormiu com a minha empregada, ele disse, o que você está dizendo? Foi você que decidiu para fazê-lo. Foi você que me disse que você deveria fazer. Toda vez que Sara via Agar, ela ficava mais e mais chateada. Finalmente, ela deu a Abraão um ultimato.
ou aquela senhora ou seu filho saiam, ou eu vou embora. Não vou ficar em casa com aquela mulher. Abraão estava em uma situação complicada. Duas mulheres com raiva dele e ele estava tentando agradar ambas. Ele precisava da intervenção divina. Ele estava em uma encruzilhada. Ele tinha de enviar seu filho para longe, para o deserto. Parecia que aquilo seria o fim de Ismael. O problema era que ele amava Ismael. Aquele era seu filho. Ele estava em conflito pensando, eu amo Sara, eu amo Ismael. E eu fui me meter nessa confusão. Deus poderia ter dito a Abraão, se você tivesse feito a coisa certa, você não teria feito isso, deveria ter esperado, deveria ter sido, agora a culpa é sua. Em vez disso, Deus disse com efeito, sim, Abraão, é complicado. Sim, é disfuncional, há discórdia e divisão, mas eu não teria deixado você entrar nessa confusão e eu não soubesse como te trazer fora dessa bagunça. Deus disse a Abraão, eu vou trazer o seu filho Ismael, uma grande nação. Eu vou multiplicar os seus descendentes e torná-lo extremamente frutífero. E mesmo que Ismael tenha sido considerado um erro, nascido fora daquela escritura, chama-se obras da carne, tentando fazer isso acontecer por si mesmo, Deus, em sua misericórdia, disse, eu vou fazer daquele erro um milagre. Eu vou trazer algo significativo dele. Abraão, apesar de suas falhas, apesar de como você estragou tudo. É com Abraão, todos nós temos alguns Ismaéis, vezes que falhamos. Tentamos fazer acontecer do nosso próprio jeito, envolvendo-nos com coisas que não devemos. Agora está tudo uma bagunça. O acusador constantemente sussurra, Deus não vai te abençoar. Você sabia? Apenas sente as margens da vida. Não acredite nessas mentiras. Deus tem misericórdia por cada erro. Deus gosta de fazer o inimigo pagar por trazer esse problema. E se você ficar em fé, Deus não só irá trazer através dele, ele vai tornar a bagunça que você fez, limpá-lo e tirá-lo dessa para melhor. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve um filho chamado José. Abraão era tataravô de José. Você se lembra como um adolescente e o irmão de José tinham inveja dele e o jogaram em um poço? Eles iam deixá-lo para morrer. Mas a Escritura diz, a caravana de ismaelitas que vinham passando. Esses eram os descendentes de Ismael, parte da grande nação que Deus prometeu a Abraão. Quando os irmãos de José viram os ismaelitas, eles mudaram a ideia e decidiram vender José para eles. Se não tivesse sido pelos ismaelitas, José teria morrido lá no poço. Ele nunca chegaria no palácio, nunca seria responsável pelo abastecimento dos alimentos. Durante a fome, os israelitas, anos mais tarde, nunca teriam o que precisavam para sobreviver. O que eu estou dizendo? O erro de Ismael tornou-se um milagre do seu tataraneto José. Isso é quão maravilhoso Deus é. Ele tem um plano mesmo para nossos erros. Mesmo quando falhamos. A Escritura diz que Deus trabalhará todas as coisas para o nosso bem. Ele não só pode corrigir uma situação complicada, mas Ele pode de alguma forma usar isso anos depois para abençoar sua descendência. Algumas vezes estão pensando, minha descendência vai ser muito abençoada, todos os erros que eu já cometi. Às vezes cometemos erros como Abraão. Quando estamos tentando fazer a coisa certa, nosso coração está no lugar certo, mas erramos. Acreditamos que Deus não nos ajudará porque Ele é misericordioso. Então fazemos a coisa errada. Outras vezes não sabemos qual a coisa certa, sabemos o que devemos fazer, mas fazemos simplesmente o oposto. E quando pensamos que não merecemos a bondade de Deus, Joel, eu fiz uma bagunça. Eu sei que não deveria estar saindo com aqueles amigos. Mesmo assim eu saí, agora estou em problemas. Agora eu tenho esse vício. Eu sei que eu deveria controlar o meu temperamento. Eu sei que eu deveria morder minha língua. Mas eu cedi agora, não tenho meu trabalho. Agora eu perdi um relacionamento. Quando nós trazemos problemas em nós mesmos, os pensamentos de culpa e condenação bombardeiam a nossa mente dizendo, Deus não irá ajudá-lo. Você sabia, apenas sente as margens da vida. É assim que Jonas se sentiu na Escritura. Deus lhe disse para ir para a cidade de Nínive. Ele tinha instruções claras. Ele sabia exatamente o que ele deveria fazer. Jonas, porém, não queria ir a Nínive. Ele ganhou um barco indo na direção oposta.
A Escritura diz, o Senhor fez um grande vento soprar sobre o mar. E uma tempestade tão violenta surgiu que ameaçou romper o barco. O interessante é que o Senhor enviou a tempestade. Deus sabe que obter a nossa atenção. Quando você sabe que está indo para o lado errado, como esse barco, as coisas vão começar a desmoronar. Você sabe, pode orar para afastar todas as coisas, você pode dizer paz, quiete-se, mas os ventos podem não acalmar e você vai estar causando um problema. Deus te ama demais para permitir que você perca seu destino. Ele não te deixará ir ano após ano no caminho errado e nunca chamará sua atenção. E às vezes o inimigo lutando contra nós, tentando nos afastar do nosso destino, e por isso que tentamos tantas tempestades, dificuldades, outras vezes estamos trazendo os problemas em nós mesmos. E nós apenas voltássemos na rota certa, fizéssemos o que sabemos que deveríamos fazer, esses ventos se acalmariam. As pessoas que navegaram com Jonas disseram, quem é responsável por causar todo esse problema? Jonas disse, sou eu sou um hebraico, adoro a Deus, eu sei onde eu deveria estar indo, mas eu estou fugindo do Senhor. Quando você está fugindo do Senhor, você está fugindo do seu destino. Isso não só irá lhe causar problemas, isso irá trazer problemas para as pessoas ao seu redor. Quando eles lançaram Jonas ao mar, os ventos cessaram. A tempestade parou. Na decisão, não devemos que nos afetem, elas afetam nossa família, afetam nossos filhos. Se você não fizer a coisa certa para si mesmo, pelo menos faça para seus filhos, pelo menos faça para sua família. Jonas era grande o suficiente para admitir, eu sou a causa. Esse é o primeiro passo para a vitória. Enquanto você estiver dando desculpas, pensando, não importa, então os ventos, as tempestades, as dificuldades irão continuar. Jonas estava fora do oceano, lançado ao mar. Eu tenho a certeza que ele pensou, eu estou acabado, eu não tenho ninguém, foi tudo culpa minha. E de repente um enorme peixe engoliu Jonas. Deus, em sua grande misericórdia, estava dizendo, Jonas, você pode correr, mas você não pode se esconder. Eu não terminei com você ainda, eu tenho um destino para você cumprir. O salmista disse, se você descer às profundezas do oceano, ou caminhar para cima nos céus, Deus estará lá. Você não pode escapar dele. Você não cometeu muitos erros, você não estragou por muitas vezes. O chamado de Deus em sua vida é irrevogável. Isso significa que Deus não vai mudar sua mente. Você pode estar fora do curso. Ele não vai deixá-lo sozinho até voltar ao caminho certo. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor será para você. Jonas estava sentado na barriga da baleia, estava escuro, desconfortável, fedia. A maioria das pessoas teria reclamado. Não Jonas, ele estava grato por estar vivo. Ele sabia que era a misericórdia do Senhor ter aquele peixe lá esperando por ele. Deus iria permitir tempestades quando ficamos fora do curso. Ele pode permitir algo para chamar sua atenção, mas ele não vai deixar aquelas dificuldades tirarem a sua vida. 3 dias depois, aquela baleia cuspiu Jonas para a terra seca. A Escritura diz, a palavra do Senhor veio uma segunda vez a Jonas. Deus deu-lhe outra chance. O que Deus disse dessa vez? Vá para a cidade de Nínive. A mesma coisa que ele disse pela primeira vez. Amigos, Deus não irá mudar sua mente. Você pode fazer muito bem. Ele sabe o que você está pedindo. Ele irá te dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma 20ª chance, mas será tempestuoso até você voltar ao rumo certo. Sim, ele terá um peixe lá esperando para te salvar. Sim, ele fará um milagre desse erro. Mas em algum ponto você tem que assumir a responsabilidade de dizer, eu sou Jonas, eu estou indo contra o que Deus está querendo que eu faça, eu estou saindo com esses amigos, eu sei o que estão puxando para baixo, eu estou saindo negativo, crítico, difícil de conviver, eu estou indisciplinado. Isso vai fazer com que você fique rochoso, não apenas para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Deus não está pedindo que você seja perfeito. Ele não está pedindo para que nós não cometemos erros, mas Ele está nos pedindo para lidar com as coisas que estão nos segurando. Para não deixar que pisar na bola, nas mesmas áreas, o tempo todo, nos mantendo para baixo, ano após ano. Ele tem alguns níveis para que você vá, algumas pessoas para você impactar, novos níveis para o seu destino. Davi disse desta forma, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, ele não será destruído, pois o Senhor vai estar lá para pegá-lo.
Isso está dizendo, mesmo que Deus esteja dirigindo nossos passos, haverá momentos em que nós caímos. Não cometemos erros, nós saímos do curso. Deus não diz isso aí, eu estou farto de você. Assim como Jonas, Deus estará lá para ajudar, para pegar você. Ele vai ajudar você e trazer você de volta para o caminho certo. É como o sistema de navegação que você tem em seu carro. A maioria de nós tem um sistema de GPS. Você digita o endereço no computador, calcula a melhor rota. Em seguida, ele começa dizendo coisas como vire à direita 90 metros, mantenha-se à esquerda, entre na autoestrada. Outro dia, eu estava dirigindo para a casa de um amigo meu. Ele vive cerca de 50 quilômetros de distância. A senhora do GPS veio e disse, saia a 400 metros. Bem, Vitória e eu estávamos conversando e havia muito tráfego e acidentalmente eu passei da saída. E se você perder uma saída aqui em Houston, ou se você não obedecer a senhora que está dizendo para você, ela não volta dizendo, você perdeu uma saída, volta novamente. Não, ela diz, recalculando a rota. O sistema de navegação é projetado para pessoas que cometem erros. E não lhe dá uma única possibilidade se você perder. É isso. Enquanto você tiver gasolina em seu carro, ou bateria no seu celular, ela irá dizer como chegar ao seu destino. Ela nunca perde uma saída. A senhora veio e disse, eu sinto muito, você não pode chegar lá a partir daqui, você está muito perdido. Nenhuma única vez ela disse isso. Você desobedeceu muito os meus comandos, eu sou farto de você, vá para casa. Uma vez, eu sabia o caminho que eu queria ir. Eu estava em um bairro que eu estava familiarizado, mas o GPS estava dizendo, você está no caminho errado. Ela queria que eu voltasse. Bem, eu queria descer na rua em primeiro lugar, em seguida, e depois virar. Mesmo assim, por cerca de 3 quilômetros, a cada quarteirão ela dizia, vira à esquerda, recalculando a rota. Eu ouvi aquilo por 10 segundos, recalculando a rota, recalculando a rota. O que é interessante é que não importa o quão teimoso eu fosse, não importa o quão eu ignorava aquela senhora, ela nunca ficou com raiva de mim. Ela nunca veio e disse, você é um perdedor, nunca siga o sistema de novo, eu não queria ajudar você. Ela simplesmente continuou, dizendo, recalculando a rota, tentando me ajudar a chegar ao meu destino. Se a senhora do GPS pode continuamente recalcular a rota, quando ficamos fora, quanto mais o nosso Criador do Universo. Recalculando a rota quando cometemos um erro. Se ela não desiste de nós, por que achamos que o nosso Pai Celestial irá desistir de nós? Bem, Joel, é porque eu estou muito longe da rota. Eu não deveria ter servido esses vícios. Eu deveria ter criado meus filhos melhores. Eu deveria ter ficado na igreja, mantendo Deus em primeiro lugar. A boa notícia é que você não faz muitas voltas erradas. Você não perdeu muitas saídas. Seu Pai Celestial não está com raiva de você. Ele está dizendo, recalculando a rota. E ainda que eu tenha uma maneira para chegar ao meu destino, esse erro não parou o meu plano. Esse atraso não cancelou o seu propósito. Porque você não pode parar de agredir. Pare de reviver as falhas todas as vezes que você perde. E volte para o caminho certo. Não é tão tarde. A misericórdia de Deus é maior que qualquer erro que você cometeu. Ao contrário da senhora do GPS, Deus conhece o fim desse princípio. Ele sabia de cada erro que você faria. Ele já recalculou a sua rota. Você ainda pode cumprir o melhor plano de Deus para a sua vida. Abraão e Sara fizeram, eles cometeram um erro. Abraão teve um filho fora do casamento. É um ponto, Abraão mentiu. Ele disse que a Sara não era sua esposa, era sua irmã. Deus não disse, eu estou farto de você, você é uma família disfuncional, você mente, você é impaciente. Deus continuou recalculando a rota, continuou dando-lhes uma outra oportunidade. Com uma idade de 100 anos, Abraão viu a promessa acontecer. Isaac nasceu, o filho prometido. Você pode ter tomado decisões que têm atrasado as coisas. Você ficou fora do curso, mas você não está preso. Deus tem uma nova rota. Se você obtiver a sua paixão de volta, livrar-se da culpa, Deus irá te levar para onde você deveria estar. E não para algum lugar secundário, mas para o melhor plano que Ele tem para a sua vida. Quando os israelitas estavam no deserto, indo em direção à terra prometida, eles se cansaram e começaram a reclamar.
A Escritura diz, mesmo que eles fossem teimosos e se recusassem a obedecer os mandamentos de Deus, ele ainda era bom para eles. Aquilo foi Deus recalculando a rota. Eles não quiseram obedecer o seu comando. Deus não disse, eu estou farto de vocês. Ele continuou dando-lhes água quando estavam com sede, comida quando estavam com fome. Em um ponto, eles fizeram um ídolo e disseram, este é o Deus que nos tirou da escravidão. Depois de tudo que Deus tinha feito por eles, dividido o Mar Vermelho e tirado-os da mão do faraó, você poderia pensar que Deus iria dizer, estou farto de vocês. Mas a Escritura diz, uma sua misericórdia, Deus não os abandonou. Ele é um Deus de perdão, tardio para zangar, cheio de amor, indefensível de bondade. Quando cometemos erros, Deus não nos abandona. Quando ficamos fora do curso, Ele não obedecemos seus mandamentos, Ele não nos despreza. Você deveria virar as costas para Deus, mas Deus não vai virar as costas para você. Você pode estar fora do curso, você tomou más decisões, mas Deus já recalculou a rota para você. Ele já tem uma nova maneira de te levar para o seu destino. Meu pai foi casado com a idade muito precoce. Infelizmente, aquele casamento não deu muito certo. Papai ficou devastado. Ele renunciou à sua igreja. Líderes denominacionais disseram a ele que ele nunca mais iria ministrar. Ele pensou que seus dias de ministério haviam acabado, não achou que ele sequer teria uma família. Ele deixou o ministério e começou a vender seguros. Cada pensamento lhe dizia, você é um fracassado. Você estragou tudo, nada de bom está no seu futuro. O que ele não podia ouvir era Deus dizendo, recalculando a sua rota. Eu não tenho um caminho, eu faço milagres vindo de erros. Deus não abandonou quando ele ficou fora do curso. Ele falhou, mas como Davi, Deus estava bem ali para ajudar e pegá-lo de volta. Eventualmente, meu pai se livrou da culpa. Ele parou de ouvir as vozes acusadoras. 2 anos mais tarde, ele voltou para o ministério. Um dia, ele estava no hospital, visitando alguns dos seus membros, quando notou uma bela jovem enfermeira. Era minha mãe. Ele estava tão encantado por ela, ele começou a procurar qualquer oportunidade que pudesse encontrar para ir até aquele hospital. Ele iria visitar o seu tio-avô, primos, segundo grau, vizinhos do lado. Se você pedisse a ele, ele estava quase esperando que alguns de seus membros ficassem doentes para que pudesse ir ao hospital. Minha mãe não sabia o que ele estava fazendo. Ela disse a uma amiga, esse pastor tem uma congregação muito doente, não é verdade? Finalmente, ocorreu que ele estava lá e, para encurtar a história, eles se apaixonaram, casaram-se, tiveram filhos. Eu estou contente por Deus ter recalculado a rota e eu não estaria aqui hoje. Mas meu pai acabou tendo um ministério que tocou o mundo. Foi casado com minha mãe por 44 anos. O que estou dizendo? Nenhum erro que você cometeu é demais para a misericórdia de Deus. Ele sabe como redirecionar. Pare de se torturar, vivendo culpado, pensando que você já viu seus melhores dias. Você não estará vivo a menos que Deus tivesse algo maior para o seu futuro. E isso foi o que aconteceu com Moisés. Ele cometeu um erro. Quando jovem, ele sabia que Deus o havia chamado para libertar os israelitas da escravidão. Como Abraão e Sara, ele estava com pressa. Tentou fazer da sua própria força e viu um escravo hebraico sendo maltratado. Ele não achava que alguém estivesse olhando, então ele matou o homem que o estava maltratando. Se no dia seguinte alguém disse ao faraó, Moisés teve que fugir para salvar sua vida. Ele passou anos na parte de trás do deserto, na clandestinidade. Isso não é o que ele tinha planejado. Parecia que ele tinha perdido seu destino. Não era culpa de ninguém, exceto da sua própria. Deus não o menosprezou. Deus não disse, Moisés, você sabia, por que você não esperou? Deus simplesmente disse, recalculando a rota. 40 anos depois, Moisés ainda estava no deserto, pensando que ele estava esquecido, desistido dos sonhos, e de repente, um arbusto acendeu em chamas à sua frente. Com o arbusto espontaneamente pegando fogo, a única coisa estranha é que o arbusto não se queimava. Intrigado, Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo, e uma voz soou, Moisés, Moisés, tire suas sandálias. Você está pisando em solo sagrado. Moisés estava confuso, pensando, eu falhei, eu cometi erros. Eu pensei que estivesse acabado, mas ao ouvir o chamado do seu nome, não, uma vez, mas 2 vezes, Moisés disse, Moisés, Moisés, se Deus tivesse falado uma vez só, Moisés não teria ouvido. Este é o som. Deus
disse 2 vezes para que não houvesse nenhuma dúvida sobre isso. Na idade de 80 anos, após o desvio de 40 anos, Deus recalculou o percurso. Moisés acabou libertando os israelitas. Pessoas cumpriram seu propósito. Eu acredito que hoje Deus está recalculando algumas rotas. Você pode ter cometido erros. Você acha que estragou tudo de uma vez? Você precisa parar de ficar chateado. Como Moisés, um arbusto em chama está vindo em sua direção. Você estragou tudo, mas se você escutar, você ouvirá Deus chamando o seu nome. Ele está dizendo, recupere sua paixão. Livre-se da culpa. Prepare-se para assumir novos espaços. Você ainda pode se tornar tudo o que Deus criou você para ser. E não terminou com você. E se você fizer isso, eu acredito e declaro, Deus irá fazer milagres vindo dos erros. Ele irá corrigir situações complicadas, restaurar o que o inimigo roubou e levar-o para a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra hoje, diga amém. Vamos encerrar as transmissões sem dar a oportunidade de fazer Jesus Senhor da sua vida. Você faria uma oração comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração e eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você orou essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa ótima igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar, e Ele vai te levar para lugares que você jamais sonhou.